incríveis. Hoje mais cedo fizemos um podcast, eu e o doutor Alexandre Moraes da Rosa, e posteriormente conversamos sobre o posicionamento da mulher advogada criminal, como que nós muitas das vezes somos hostilizadas por sermos mulheres. Então, esse podcast é para demonstrar mais uma vez a força que nós temos e como que a gente se posiciona perante os tribunais, perante as audiências, perante uma delegacia e em todos os lugares. Estamos aqui hoje com a doutora Clarissa, doutora Ana Paula Trento e doutora Maria Eduarda. Por favor, doutora Ana Paula, que é presidente da UNA, uma mulher com extrema representatividade para todas nós. Por favor. Obrigada, doutora Emanuele. Boa tarde a todas, as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo. Na realidade, quando a gente fala desse espaço de poder, homem e mulher, não é uma luta entre homem e mulher, é uma ocupação de espaço que, historicamente, os homens estão ocupando esse espaço. E quem quer levantar do seu banquinho? Você quer levantar do seu banquinho? Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando para fazer essa conscientização. Porque quando nós falamos dos espaços de poder e da questão da violência que a mulher e que a advogada criminalista também passa, sofre, enfrenta, o que a gente se posiciona? Qual é esse posicionamento? Qual a forma que você, enquanto advogada criminalista, que quer atuar nas trincheiras da defesa dos direitos mais especiais, porque por vezes as pessoas colocam na palma de nossas mãos o seu último grão de esperança. E qual é o seu posicionamento quando você também, enquanto profissional, está sofrendo para realizar esse tipo de defesa, doutora Clarissa? Disso existe também um movimento que nós estamos todas aqui unidas, muitas outras mais que estão nos escutando, que é a UNA, a Exato. União Nacional das Advogadas Criminalistas, que você está super convidada para participar também. É um movimento coletivo que surgiu como? Os nossos espaços de poder hoje, eles são muito restritos. Apesar de que, em alguns momentos, existem mulheres dividindo esses espaços, o poder mesmo de decisão não se divide. Então, na UNA, nós estamos fundando e iniciando uma nova era no sentido de que somos co-presidentes, Emanuele, não é a presidente Ana Paula, somos co-presidentes, são 5 a nível nacional, 3 em cada estado, procuradoras, no sentido de que, quando você fala quem é a presidente da UNA, somos nós, porque nós já chegamos mostrando que nós não estamos nesse movimento para dar estrela para Ana, palco para Emanuele ou apenas iluminar a Clarissa. Então, é nesse sentido que a UNA vem. E ela vem também com um propósito acadêmico, né? Para que a gente possa, cada vez mais dentro da profissão, nos fortalecermos. A Ana, não existe diferença. Existe. Para que uma mulher tenha uma atenção quando ela está ocupando uma tribuna, por exemplo, no meu caso, que moro em Brasília, dos tribunais superiores, ela tem que ter tido um preparo 5 vezes maior do que um homem. Isso é pesquisa, tá? Pesquisa científica. Então, o que acontece? Você tem que estar preparado. Acho que é um dos pontos que nós temos que levantar aqui, é a participação das mulheres nesses espaços, como criminal player, fazer cada vez mais mestrados, participar de prática, estarem unidas dentro desse propósito da capacitação, porque também é necessário nesse sentido, doutora Emanuele. Com certeza. E a Ana mencionou sobre a UNA, que veio aqui para realmente agregar todas as mulheres advogadas. E também temos a Escola Feminina de Criminalistas, que é a idealizadora, é a doutora Florence Rosa, que faz de tudo para unir, para poder performar mais ainda uma mulher. E aqui estamos também com a doutora Maria Eduarda, uma jovem advogada, que pode também nos falar um pouco sobre a sua trajetória, para que possa, inclusive, compartilhar aí com os jovens advogados que estão nos ouvindo e nos vendo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Eduarda, sou advogada há 2 anos e, aproveitando o ensejo da fala da doutora Ana Paula, eu quero falar um pouco aqui sobre o espaço da mulher, mas sobre o espaço da mulher negra, aqui a situação, né? Porque o que que acontece? Já é difícil você ocupar um espaço sendo mulher. Sendo mulher negra, é 3 vezes maior. E aí eu não digo aqui uma fala como questão de vitimização ou algo nesse sentido, não é o intuito. O intuito é
demonstrar o que a gente vive no dia a dia. Quando você chega num tribunal, você já não encontra mulher, né? Você encontra um tribunal formado por homens, nem precisa ser o tribunal, já chega no fórum mesmo. Você encontra 2 juízes, ó, 2 juízas, 3, 10 juízes. Geralmente é assim. E negros não tem. No tribunal não tem, no fórum não tem, quando tem é um, quando tem é o outro. E mulher negra, eu de fato eu não conheço, dá para você, né, contar nos dedos quantas são. E aí a gente acha que isso é um problema estrutural, e de fato é um problema estrutural que começa a partir dos tribunais e começa a partir da formação de juízes, mas eu vejo que é um pouco antes disso. Na época da faculdade, você conta quantas pessoas negras tem na sala. É pouquíssimas. E quando você vai para uma universidade particular, que foi no meu caso que eu fiz, é muito menos. Então, na minha sala era eu e mais uma. Eu e mais um, na verdade, que não era outra mulher, era um outro homem, era eu e mais um. Então, começa desde aí. Então, o que será que acontece? Pessoas negras não têm acesso à faculdade, mulheres negras não têm acesso à faculdade? É um debate. Então, como nós somos poucos, como você, nós somos poucos, eu acho que para a gente é muito pior. O conhecimento, a demonstração de conhecimento, de buscar e de mostrar que você realmente tem essa capacidade de você não ser julgado por essa cor da pele, é muito maior. E você sendo jovem é pior ainda, é maior ainda, porque você não tem lugar de fala, né? A gente dá sempre atenção a quem é mais velho, por respeito, e de fato tá certo, mas quando é um jovem advogado, pensar, não tem experiência. Experiência não tem, de fato, mas tem conhecimento. Então, quando você é negro, uma mulher negra na situação dessa, você tem que estudar o dobro, o triplo, o quádruplo, para você provar que você tem conhecimento mais do que as outras pessoas. Então, assim, eu vejo isso por questões de. Vamos pôr um exemplo aqui hoje. Se você contar quantas mulheres negras tem aqui, você conta nos dedos. Eu vi eu e mais uma, não vi outra. Então, assim, é uma situação que gera um desconforto, porque você fica parecendo um ET, a palavra é essa, parece um ET. E para vocês pode não perceber, porque é normal, você, né, não percebe. A gente que repara, né? Então a gente está sempre buscando conhecimento, sempre buscando se destacar, porque é muito difícil. Mas sabe que isso de não reconhecer, eu por muito tempo eu não percebia isso. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que foi pra frente, nada me controlava. Vou fazer, e eu não parava para prestar atenção em tudo isso que tem em volta. Uhum, E fui. Eu tenho 10 anos de advocacia, não é muito tempo. E eu fui fazendo as coisas. E ninguém vai me parar, ninguém vai me parar. E de um ano e pouco pra cá eu comecei a perceber, engraçado isso. Não sei se era a minha personalidade de eu vou fazer, eu comecei a reparar essas dificuldades. Antes eu reparava no caso teu, como você falou uhum, assim, isso eu já enxergava, mas eu não conseguia me colocar nesse papel. Eu uhum. achava que era imparável. E de um tempo pra cá eu comecei a ver que não, que é um clube fechado, que a gente é a minoria É, e que o tratamento é diferente, que muitas vezes, ela é bonitinha, ou ela é não sei o que, ela é querida, ela é isso. Sabe assim, é sempre no diminutivo. é, Tem um homem por trás dela, por exemplo, eu organizo o maior sim, congresso de tribunal de júri do país. Ninguém acreditava Sim. que eu tinha criado. sim. Quem é que tá por trás? Quem é que criou? Isso começou a ser um baque para mim. Então, quando veio a UNA, eu me senti protegida, eu me senti acolhida, como nunca tinha sentido antes, no momento que eu precisava muito. Então, às vezes, eu fico pensando assim, quanto tempo eu demorei para enxergar essa diferença, né? Precisei passar por uma fragilidade e daí começar a enxergar. É complicado. Para mim é uma coisa muito recente, assim. Eu fico pensativa demais, assim, falo pra Ana Paula, assim, me sinto acolhida agora pela primeira vez, no momento que eu precisava muito. Então, é engraçado quando você tem essa personalidade muito forte, que você acha que você vai fazer e de repente cai. Então, Sabe uma coisa que eu notei na fala de todas vocês? A questão da visibilidade. Sim. A gente tem uma fala na violência doméstica que é a invisibilidade mata, o desconhecimento mata. E aí eu vou puxar para a parte acadêmica. Nós acabamos de lançar uma coleção com 15 livros, 12 livros, 15 estados, 135 autoras. E qual foi a razão de ser dessa coleção? Vamos fazer um evento. Não tem mulher que fala sobre isso, Exatamente. né? Não tem. E tem muitas. Só que não
não é permitido, parece, essa visibilidade sobre esse trabalho. E é questionado quando esse trabalho começa a ser realizado. Então, essa coleção de livro que se chama As Criminalistas, também, ele marca, eu digo assim, ele marca uma era, ele marca uma história, pelo menos para as mulheres que fizeram parte disso. Existem muitas negras nesses artigos, e eu ouso dizer que dos artigos que eu li, os das negras me impressionaram imensamente. Então, a gente não pode falar não tem mulher, não tem negra. Na realidade, nós, enquanto mulheres advogadas, somos maioria no sistema. Isso é fato, é questão de números. Mas o que acontece, então? Em algumas instituições começam a dar aquela pseudo-paridade. Essa paridade está sendo efetiva? Essa mulher está sofrendo violência para conseguir exercer esse seu espaço de poder? Então, existe toda uma necessidade de desconstrução, que é aquela questão da masculinidade no banco dos réus, não são os homens, é a masculinidade imposta aos homens, porque isso também pesa para eles. Que a gente tem que desconstruir também na área do direito, principalmente, que é uma área ainda vista como muito masculina, na advocacia criminal. Nós, na advocacia criminal, enquanto mulheres, temos 3 tetos de vidro. As mulheres negras na advocacia criminal têm 4, 5. E é isso que nós temos que começar a enxergar, colocar à mesa, para que a gente possa começar a entender. Porque muitas das vezes o que acontece não, essa discussão delas é mimimi. Aí vem a Carmen Lúcia, são números. Eu já escutei isso. Quando eu falo aqui nessa sala quem é a favor da igualdade, não, todo mundo é. Aí, quando a gente fala entre homens e mulheres, já começa. Mas vocês não eram a favor da Sim. igualdade? A igualdade é uma só. E aí vem aquela questão que eu levantei no início. Não são homens e mulheres, são espaços de poder. E aí, mais uma vez, nós aqui, no podcast, estamos ocupando as nossas cadeirinhas de espaço de poder. Quem quer levantar? Alguém tem que levantar para outro ocupar. A mesma coisa no Senado Federal. Quando a gente vai fazer essa reorganização de números e de cadeiras, senador, o senhor quer levantar da sua cadeira para uma senadora sentar? Porque o senhor vai ter que levantar. Não porque o senhor é homem, mas porque só tem homem sentado e agora a lei é que tem que sentar uma mulher. E isso acontece nos espaços de poder em todos os locais, principalmente na advocacia, que ainda tem essa questão muito forte do masculino, e na advocacia criminal. Então, quando a gente começa a dar visibilidade a essas mulheres, a esse trabalho, a gente tem um criminal player aí com uma Carol arrebentando todo e qualquer, rompendo fronteiras. A gente começa a ver, e até numa descrença inicial, como a Clarissa falou, do 204 anos de júri, aí todo mundo convidado também, quem é o homem que está por trás disso? É uma mulher. Mas ela teve que provar para depois ela ser Muito. reconhecida. Existe muito isso, não tem, Ainda doutora? fala, é uma mulher? Nossa! Pode Nossa! ser, mas como é que você teve essa ideia? É, Quem foi que te ajudou a ter essa ideia? Eu ouvi muito isso. Da onde você tirou isso, sabe? Então, assim, é complicado, e até hoje é complicado. E eu resolvi inventar mais um congresso e eu vou ouvir de novo quem é que tá por trás. Eu já comecei a ouvir. Então, isso me choca. E a importância, né, Clarissa, de estarmos posicionadas, estarmos estudando, estarmos sempre à frente, porque isso faz bem para a gente também. E quanto a Maria Eduarda mencionou, somos poucas nos poderes, infelizmente, nos tribunais de justiça, no STJ, no STF, mas somos a maioria. E temos que sim nos posicionar. A Clarissa, eh, né, idealizando todos esses projetos, esses congressos, a Ana na UNA, a Florence, que eu estou auxiliando ela na comunidade da escola feminina, vem o Criminal Player, que dá esse espaço maravilhoso, e ainda bem que temos nós, ainda bem que nós nos unimos para tal. E é o que eu sempre falo, nós como mulheres temos que nos agregar, temos que auxiliar, não temos que ter a rivalidade, onde a sociedade impõe, inclusive. Não é mesmo? Sim. E tem a questão que foi colocado aqui no início da postura. Qual é a postura ideal? Não tem. Não. A Ana Paula é de uma forma, eu vou sair ali, a Luísa, ela tem outra postura.
Primeiro, eu tenho que ir para uma audiência de salto alto. O salto alto te dá poder para você? É interessante estar com esse salto alto, porque você não é obrigada a usar um salto alto para chegar numa audiência e arrebentar. Então, o salto alto te dá esse objeto de autoridade, digamos assim, você vai usar. O que nós, mulheres, fomos ensinadas desde pequena a fazer, e isso não tem nada a ver com feminilidade, é aquela questão. Você tem que estar com seus braços, os seus ombros menores do que a pessoa que está ao seu lado, que é um homem. Né? Não, você pode abrir os seus ombros, até porque quando a gente vai fazer leitura corporal para uma contratação, seja de uma secretária, de uma estagiária, de uma advogada, de um advogado, você olha a postura, você vai contratar aquele advogado ou aquela advogada que está ali posicionado com as pernas num sentido educado, mais abertas, em posição de combate, digamos assim, aquele que se posiciona ocupando o seu espaço à mesa ou aquele que está assim. Porque nós fomos ensinadas a ficarmos assim. E muita gente tenta falar que na hora em que você coloca, né, o peito para frente, os ombros para trás, que isso não é sinônimo de ser feminina. Muito pelo contrário, você continua sendo feminina mesmo ocupando esse teu espaço. Só que aquilo que eu falei é toda uma desconstrução. Então, quando você chega numa audiência, normalmente num espaço, uma audiência criminal, aquele monte de policial para lá e para cá também, e aí você chega ali no cantinho e você fica assim. Qual a credibilidade que você está levando para aquilo também? Você também tem que chegar com o seu posicionamento empoderado, porque você não está ali apenas representando você. Você está ali representando toda uma classe de mulheres, de advogadas, e está representando outro ser humano. Então, nesse momento, você tem também que fazer a leitura, caso você ainda não tenha feito, de uma obra que demonstre, que ensine, caso você não tenha tido esse tipo de formação em casa. Como é que você vai, fisicamente, de forma respeitosa, demonstrar que você também está preparada? Porque postura é tudo. Exatamente. E vamos até finalizando, né, esse podcast que temos tanto para poder acrescentar, né? Vamos ter outras oportunidades, com toda certeza. Clarissa, você quer deixar algum recado para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos vendo? Não, eu quero falar um pouco de mim, assim, que as mulheres não têm esse medo de serem julgadas. Eu sei que a gente é julgado o tempo todo. Dependendo da postura, se você tá numa postura assim, é porque é isso. Se você tá numa postura assim, é porque é aquilo. Então, eu aprendi aqui de um tempo pra cá que eu não tenho mais medo de ser julgada. Julguem. Eu vou e faço, entende? Então é isso, não tenham medo, vão, façam, acreditem em vocês, conquistem os espaços, eles têm, às vezes, ser tomados mesmo, dá muita força, às vezes. Uhum. Então, assim, eu brinco que eu sou imparável, não vão me parar, por mais que tentem. Então, é isso que eu tento passar para os meus alunos, Sim, principalmente para as mulheres. Não desistam, não parem, sim. não tenham medo do julgamento. Eu não tenho medo, podem me julgar. Clarissa, julguem, mas me copiem, por favor. Maria, você, para uma jovem advogada, você tem algum recado? Eu tenho. Tem 2 recados. O primeiro é, por ser jovem advogada, e hoje, não sei se é hoje, mas assim, eu vejo que cada dia as pessoas se formam mais cedo. Eu me formei com 22. E a gente geralmente tem essa cara de criança, né? Que não ajuda muito. Então, já ouvi que eu era estagiária. Esses dias eu fui despachar no telefone. Ah, eu achei que você estava falando que é estagiária. Eu falei assim, não, eu sou advogada. Nossa, que essa voz de criança é. Não, eu sou advogada. Então, isso deixa a gente acuada. Isso deixa a gente muito acuada. E sendo negra, e aí eu volto de novo nesse ponto, quando você chega num lugar que é predominantemente branco, você fica acuada. Eu me sinto acuada. E eu tenho tentado lutar contra isso. Então, quando eu chego assim, eu às vezes fico meio retraída, aí eu fico quietinha, depois eu começo a me soltar aos poucos, porque eu gosto muito de falar, mas o ambiente me deixa acuada. Então, o que eu tenho para dizer é: não se sintam assim. Por Uhum. mais difícil que seja. E não é porque você é jovem que você tem que usar uma roupa que te deixa mais velha, lógico, mantendo respeito e, né, a postura sempre, mas às vezes a gente tenta se vestir até de forma mais velha para poder passar uma autoridade. Então, às vezes é um salto, é alguma outra coisa, e eu nem gosto de salto, eu tô de bota aqui hoje, por exemplo. Eu não gosto de salto, mas a gente usa, vai para fora, a gente põe o salto, porque realmente o salto dá essa sensação de poder. Uhum. Mas não é porque dá essa sensação de poder, foi porque foi ensinado pra gente que salto representa Sim, poder. padrão. Entendeu? Então, assim, não é necessário. Você pode ir pra uma audiência de tênis, desde que na hora que você for se manifestar, você se manifeste com propriedade e conhecimento.
Então, o que eu tenho a dizer é, não se sintam acuados, aos poucos a gente vai conseguindo o nosso espaço, por mais difícil que seja, mas a gente vai conseguindo, e nunca desista, né, porque dá vontade de desistir sempre. Sendo criminal ainda, eu acho que a vontade de desistir é Aí você é pega várias sempre vezes. pior, mas não desista, porque através de nós, e sendo mulher, a gente pode conseguir reverter toda uma situação, todo um jogo, e em pleno 2025 a gente está tendo que falar sobre isso ainda. Sim. Então é muito chão ainda para poder trilhar. Então, através do UNE, através da escola feminina, a gente com certeza vai conseguir conquistar coisas muito maiores, a ponto de chegar um tempo que a gente não vai precisar mais debater sobre isso num podcast. Eu espero. É isso aí. Nossa eterna presidente Ana. Ah, então, tem algumas questões que eu quero colocar. Primeiro, mulher, agende-se. Se coloque na sua agenda. E se coloque na sua agenda falando em advocacia criminal para quê? Para se capacitar, para se fortalecer, para poder cada vez mais estar agregando. E outra questão, que a gente usa essa palavrinha tão bonita sempre, mas não pratica: sororidade. Quem fala e não sabe o significado, por favor, dicionário, para que a gente possa efetivamente praticá-la. Então, eu acho que é esse tripé. Primeiro, agende-se. Segundo, capacite-se. E, em terceiro lugar, como bem foi colocado aqui, acredite em você, porque você pode. Pode muito. Gente, com todas essas falas, né, de mulheres empoderadas, de mulheres que sempre buscam o melhor, nós encerramos hoje o podcast, agradecendo mais uma vez a oportunidade do Criminal Player para esse debate que sempre é importante de fazermos, tá bom? Muito obrigada, obrigada, mulheres incríveis, Obrigada. Obrigada. e o que precisarem podem contar conosco.